Então, para começar, primeiro vamos comentar o Ateneu. E aí, como foi o capítulo 3 e 4? Todo mundo fez lá as questões? Espero que sim. Deixa eu pegar aqui as perguntas para comentar com vocês. Todo mundo apaixonado pelo livro já? Bom dia, Micaela, Gabriel Pacheco, Iago, Fernanda, Marcele, Luana. Um pouco mais fácil que o primeiro capítulo. Estou vendo aqui a Lica, Cauã, Vitor, quem mais? Beatriz, Maju, Júlia. Apaixonada é uma palavra muito forte, pois é. Mas vão acontecendo algumas coisas, né? Nos capítulos 3 e 4, tem a primeira ida para a piscina, né? A natação deles, era bem uma piscina, era um tanque ou coisa assim. E aí, de cara, eles puxam as pernas do Sérgio, ele quase se afoga, né? Então, ele tem uma experiência ruim, começa a perceber que é melhor ser cuidadoso com os amigos. E aí, ele vai se afastando do Rabelo, ele já não gosta mais do Rabelo, e ele estava, assim, achando que estava se efeminando, e ele associa o Sanches a Minerva, né, dizendo que era tipo uma mulher disfarçada de homem, sabedoria, aquela coisa toda. Ele fala um pouco sobre as matérias, como ele estuda as matérias, e aí ele fala que usa técnicas de memorização para estudar geografia, compara a gramática doces. Ah, gostou da parte das matérias, né? História ele aprende vivenciando, como se fosse um teatro, né? O Sanches ajuda ele. Ah, é, da Santinha, né? Então, é isso aí. Aquele aprende vivenciando a história, compara doces é gramática, e aquele aprende com técnicas de memorização é geografia. É que vocês pegaram sorteados aí, eu faço um monte de perguntas, então eu não sei qual que caiu para vocês, eu perguntei de todas as matérias. Eles estudam juntos também os Lusíadas. E aí o Sérgio não gosta mais, porque o Sanches já quer pegar ele no colo, começou a ficar uma coisa estranha. E aí ele se afasta do Sanches também, e o Sanches começa a praticar, tipo, agressividades com ele, né, já que o Sanches é um dos coordenadores lá do diretor e do professor. E aí o professor Aristarco comete um erro ao apontar o Cruzeiro do Sul ao norte. O Franco, nós já vamos ver que o Franco é no capítulo 4, né? O Franco é aquele cara que sempre está sendo castigado. Então, e aí o Sérgio começa a fazer amizade com ele. E tem o livro das notas, que é um livro de registro do que os alunos fazem de errado. E esse livro é lido em voz alta, né, diante dos alunos. Bem tranquilo, né? E aí o Sérgio começa a aprontar e o nome dele começa a ser registrado lá. E aí a Santinha, que o Vitor falou, né, que o Sérgio se apega à Santa Rosália, que é uma imagem de uma santa que a prima deu para ele, uma prima que já faleceu. Então, vocês vão ver nos capítulos que tem momentos em que o Sérgio fica super religioso e tem momentos em que ele se afasta completamente, né? Então, assim, nesse momento ali ele está religioso e ele quer fazer com que o local de estudos dele pareça uma capelinha, ele quer cantar tão bem quanto o Ribas, o que ele vai fazer lá no céu se ele não souber cantar, então ele está todo preocupado. Aí vem uma parte que fala dos bichinhos que os estudantes criavam, né? E aí tem os esportistas criam ratinhos, os que vão ser políticos, no fundo, criam camaleões e lagartixas, e os que vão ser entomólogos, que vão estudar os insetos, guardam casulos de borboletas. Os que vão ser zoólogos têm caveiras de passarinhos, ovos vazados e cobras em cachaça. E aí, deixa eu ver aqui, o pai do Sérgio adoece, ele fica mais religioso ainda, e as estratégias de Aristarco para deixar os estudantes sempre alertas com respeito ao que faziam, isso aí, era justamente aparecer
subitamente, sem aviso. Então, ele aparecia em qualquer lugar, a qualquer hora, para dar um susto em quem estivesse aprontando. Ele queria transformar o quartinho de estudos, né, numa capela, para ser uma coisa bem religiosa. E aí o Franco começa a aprontar algumas, ele vai ficando amigo do Franco, e aí o Franco urina na esponja que faz com que a água que lava os pratos, né, funcione lá, e aí todo mundo fica com nojo, porque o diretor avisa eles que ele fez isso na água que lava os pratos, e enquanto o Franco é castigado, os colegas ainda o maltratam, o que piora a situação. Mas o livro mostra um lado um pouco mais humano e triste do Franco, que é o fato dele ter uma irmã, claro, em outro colégio, provavelmente só de meninas, que foge com um dos professores, e depois esse professor, que era casado, abandona ela, e ela é encontrada alguns dias depois, muda, se recusando a comer e falar. E ele sabe que ela está nessa situação. E aí o Franco tem muita raiva e ele quer se vingar dos colegas, porque eles ficam humilhando ele quando ele está sendo castigado, até batem nele, né? E aí ele quebra vidros e joga os caquinhos de vidro na água da natação. E aí, se vocês lembram, o Sérgio não conseguia dormir. O Sérgio foi junto, viu tudo isso, e ele fica imaginando a cena dos alunos saindo da piscina cheios de sangue. E aquilo causa uma culpa nele, ele não sabe se deve denunciar, se não deve denunciar, o que ele faz. E ele sai rodando pelo colégio e acaba adormecendo numa capela. No outro dia, quando ele é acordado pelos colegas, eles estão voltando dos banhos já e está todo mundo bem. Então, ele acha estranho, e aí ele pergunta o que aconteceu, e eles falam que, como a piscina estava suja, eles foram para um outro lugar. E aí, então, tudo se resolve, e ele acredita muito que a religião ajudou, né? E aí termina o capítulo, quando o Sérgio acorda, fazendo lá o castigo dele de escrever várias páginas, e ele sente que alguém está acariciando a mão dele, e ele acorda assustado. Então, nos próximos capítulos, que já estão, eu já fiz as perguntas, já estão no portal, acontecem